Opa, e aí, seja bem-vindo para mais uma aula de História. Agora você vai aprender sobre a História. Você vai aprender sobre o mundo medieval. Vixe, o mundo medieval, a Era do Terror, meu Deus do céu, oh my god! Quando o mundo foi dominado pela Igreja Católica. Mas não foi bem assim, eu vou explicar para vocês. Lembra da última aula que eu falei de Roma e do Império Romano e blá 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 tal? Então, é o seguinte. Depois daquilo, o Império Romano lá do Ocidente e tal, ele foi só decaindo, foi uma coisa pior do que a outra e tal, tal, tal. E aí as pessoas que continuaram nas cidades decidiram ir para os campos, porque assim, eles voltaram para lá para ter uma vida de subsistência agora, tá ligado? Eles precisavam sobreviver, tá ligado? Antes eles estavam comemorando, eles estavam fazendo comércio para tudo que é lugar, não comemorando, mas eles estavam uma vida boa e tal. E aí, tipo, as invasões deram tão certo, as invasões bárbaras que eu falei lá, que eles tiveram que mudar pro campo e saíram da cidade. E aí começou ali o embrião dos feudos, entendeu? Tá, e o que foi os feudos então? Os feudos era o seguinte: você morava num lugar e naquele lugar tinha o senhor feudal. O que era o senhor feudal? O senhor feudal é que comandava toda aquela terra em volta de você. Ele era o dono daquilo, tá ligado? Você plantava na terra dele, você colhia na terra dele, você comia na terra dele. Então, assim, ele deixava você morar lá, só que toda a grana que você fazia lá era direto para ele, entende? Então, tipo, eram taxas assim, taxa para tudo mesmo. Toda a grana que você fazia era para lá. Então você era meio que servo dele. Tanto que a palavra servo, ela vem do latim, de servus. E servus significa escravo em latim. Então, assim, era realmente uma relação de escravidão. Mas não era bem escravidão, porque você recebia... Não era escravidão para os servos, entendeu? Porque os servos não viam como escravidão. Eles viam como, tipo... Ah, estou sobrevivendo, estou vivendo. Eu só estou servindo o meu trabalho, estou servindo aquela que eu produzo para o meu senhor feudal, entendeu? Era uma relação de senhor e servo. E isso é muito interessante de pesquisar, porque foi tipo por volta dos anos 400 e pouco que isso começou a acontecer. E o que a Igreja Católica fez para conseguir ascender nisso foi se aproveitar desses senhores, desses servos. Eles pegavam os senhores feudais, e os senhores feudais, em forma de devoção, eles entregavam as terras que eram deles, entre aspas, porque eles só falavam que era deles, e aí os servos serviam a eles. Mas fora isso, as terras que eram deles, eles davam para a Igreja Católica, para a Igreja crescer mais. Então a Igreja foi se espalhando muito, entendeu? Por todos os feudos. E aí começou a crescer bastante, e aí todos os servos iam para a igreja, entendeu? Aí tinha uma igreja em cada feudo. Então, assim, foi assim que a Igreja Católica conseguiu se espalhar pelo mundo. E aí foi criando seus dogmas, foi criando outras coisas. E até, tipo, isso tava muito no começo, tava muito tipo assim, ninguém sabia o que tava acontecendo, mas o povo ainda tava indo e tal. Aí chegou uma hora da Alta Idade Média que isso tava dando muito certo. A igreja tava meio que dominando quase tudo. Eles estavam meio que colados com o rei, entendem? Também teve a conquista da Península Ibérica nesse período que foi. Sabe aquela parte que tem Portugal, que tem a Espanha assim, e aí o Portugal no cantinho? Então, aquilo lá é a Península Ibérica. Lá vai ver o mapa do Brasil, do mundo que você vai perceber. E aí, depois disso, eles estavam dominando tudo. Na Alta Idade Média, que era nos anos 1000 e pouco por ali, eles, tipo, a Igreja Católica comandava o mundo, tá ligado? O que elas quisessem o que elas quisessem, elas botavam ali no papel e virava lei, tá ligado? Então, assim, foi realmente, falam que foi o período do terror porque, tipo, qualquer coisa que era contra eles, eles acabava com aquilo, né? Mas fora isso também, nada conseguia evoluir, entende? Essa é a minha maior crítica à Igreja Católica. Não a Igreja Católica de hoje em dia, porque hoje em dia eu não tenho nada contra a Igreja Católica, mas naquela época elas meio que não deixavam o ser humano evoluir, tá ligado? Tipo, se eles conseguissem evoluir do feudalismo daquela época até chegar no capitalismo de hoje em dia, eles iam evoluir aquilo em menos de 300 anos, tá ligado? Não em 700 ou 800 anos que demorou tanto, porque a Igreja Católica controlava tudo. Eles não deixavam o ser humano evoluir, porque se evoluísse ia ser
desperdício para eles, eles iam lucrar menos, entende? Então, tipo, a gente poderia estar com, sei lá, ter inventado o carro e a lâmpada nos anos 1000 e ter celular em 1400 e ter, sei lá, carro voador nos anos 2000, entende? Então, a Igreja Católica dificultou muito o ser humano a evoluir até essa tecnologia digital, porque isso só foi acontecer bem depois, para 1500, mais de 1500, entende? Então foi muito, muito, muito tempo que a igreja comandou bastante o Estado, que eu já expliquei o que é Estado, e por isso que a gente não conseguiu evoluir muito. Então essa particularmente essa é a minha crítica à Igreja Católica, mas se você é católico, não tem problema, não tô falando nada, só tô mostrando os fatos que realmente aconteceu nos anos, naqueles períodos e as taxas que eram cobradas dos servos. Então, os servos, eles tinham, tipo, várias taxas. Então, tipo, quanto mais o senhor feudal conseguisse extrair dele, melhor, entende? Então, eles inventavam taxa para tudo. Tinha taxa de mão morta, tinha taxa de banalidade, Nossa, tinha um monte de taxa. Tinha taxa de... Qual era aquela? Ciarquio, sei lá. Era taxa para cada coisa. Tipo, para usar equipamentos deles tinha taxa. Para usar... Pra... Tipo, pra morar lá tinha taxa. Eles pegavam imposto de tudo que era possível pro servo gastar, tipo, todo o dinheiro que ele conseguia da sobrevivência para gastar pro senhor feudal de volta. Entende? Então era meio que assim. Ele só sobrevivia literalmente ali, porque ele não conseguia lucrar, eles viviam numa sociedade, tipo, estável, tá ligado? Você nasceu pobre, você vai viver pobre a vida toda. Você nasceu senhor feudal, parabéns, você vai viver rico a vida toda, entendeu? Era tipo, meio que na sorte, você nasceu pobre, vai ser pobre, vai ser servo a vida toda. Nasceu rico, parabéns, nasceu rico, vai ser rico a vida toda. Não era igual no capitalismo hoje em dia, que você consegue, você nasceu pobre, mas você trabalhou, conseguiu bastante grana, então você é rico agora, entendeu? Era meio bem diferente do capitalismo hoje em dia. Isso antecede o capitalismo, é o feudalismo. Também tem outras coisas que é o socialismo, o comunismo, mas isso aí eu vou explicar bem mais pra frente, que teve até guerra por causa disso. Enfim, terminando essa parte, eu vou... Então, vamos lá ler a questão... Então, vamos lá ler a questão. Eu vou ler o que está escrito antes e eu vou ler as alternativas. Vamos lá. A palavra servo vem de servus, do latim, que significa escravo, que eu já tinha falado para vocês. No período medieval, esse termo adquiriu um novo sentido, passando a designar a categoria social dos homens não livres, ou seja, dependente de um senhor. A condição servil marcada por um conjunto de direitos senhoriais ou, do ponto de vista dos servos, de obrigações e serviço. Ou seja, eu já expliquei para vocês que é condição servil, obrigações e serviço. Então vamos lá. Assinale a alternativa que caracterize corretamente uma dessas obrigações. Ou seja, então aqui vai falar as obrigações, os impostos, não sei. E quer que assinale a correta. Então vamos lá. Dízimo era um imposto pago por todos os servos para o senhor feudal custear as despesas da segurança do feudo. Dízimo na verdade não existia, esse tipo de cobrança, esse imposto eram bastantes, mas nenhum chamado dízimo. Dízimo na verdade foi uma criação depois. Vamos lá para a próxima. Talha, cobrança pelo custo dos equipamentos. Não era esse o nome do custo pelos equipamentos, não era talha. Mas também não era banalidade, eu tinha falado errado, eu não lembro exatamente o que eu falei, mas não era talha, entenderam? Então basicamente não é essa também. Mão morta, que recaía apenas sobre o baixo clero, os cavaleiros e os vilões. Não tinha cobrança que decaía sobre os cavaleiros e principalmente sobre o baixo clero. Talvez sobre os cavaleiros existia, mas sobre o baixo clero, que era o clero menos rico, não decaía muito sobre clero. Então também não é. Corveia, apenas no decaimento do feudalismo que era cobrada.
A Corvéia, na verdade, era era no decaimento do feudalismo que tá escrito na questão. E na verdade ela sempre foi. Tipo, desde o começo dos feudos tinha essa taxa. Então tecnicamente tá errado. E a última, banalidades. Eram os pagamentos para a taxa das instalações, como o moinho e o forno. Na verdade, é essa a questão certa. E é interessante esse termo porque banalidades também ficou conhecido como tipo algo banal, algo desnecessário. Porque realmente era tipo meio que desnecessário. Você tem que pagar uma taxa por usar o moinho, porque o moinho era do senhor, mas o forno que você tinha na sua casa também era do senhor. Então você tinha que pagar pelo, entendeu? Era meio que assim, meu Deus do céu. E isso porque, tipo, isso com o decorrer do capitalismo, com o avanço do capitalismo e o fim do feudalismo, isso foi a palavra, o termo banal, acabou se tornando como algo desnecessário, entende? Mas na época era o nome do imposto, entende? Numa taxa que eles pagavam. E é isso, a questão foi essa. Valeu pelo mais um episódio de história, mais uma aula, sei lá. Eu não gosto de falar aula, eu vou falar episódio, porque aula é quando você ensina alguma coisa, mas eu tô ensinando algo que eu também preciso aprender. Então, tecnicamente, eu não tô ensinando uma coisa que eu já sei. Então, vai ser tipo episódio. Valeu, é nóis.